entrevistar o entrevistado de hoje, que teve mais entrevista, precisaria no mínimo de todo esse primeiro bloco, dada a quantidade de atividades em que ele está envolvido. Você tem uma ideia, se eu disser que ele é professor e escritor, ele falando muito pouco. Ele já foi coordenador do Livro da Literatura de Porto Alegre, já foi presidente da Associação Gaúcha de Escritores. Lembrar dos sucessos de Bate e Dicionário de Porto Alegre ajuda bastante, o Sarau Elétrico também. Posso dizer que ele foi o intelectual do ano de 2007 na cidade de Porto Alegre, mas o melhor mesmo é perguntar para ele. Quem é Luiz Augusto Fischer? E rapaz, eu sou tudo isso aí. Hoje em dia eu sou mais pai de duas criancinhas, né? Eu sou pai do Benjamin, de 4 anos, e da Dora, de 1 ano. É um negócio que, enfim, eu sou pai velho, né? O destino me brindou com esse acaso. E é um negócio assim realmente, enfim, revolucionário, né? Porque filho já é assim, e filho na minha idade é um prazer assim enorme, e ao mesmo tempo me tirou muito da minha rotina, né? Eu sempre estudei muito, li muito, escrevi muito e tal, fiz muita coisa, e agora estou nessa de cuidar, trocar fralda e tal, adorando, né? Mas enfim, é outro ritmo de vida. Então, se essa descrição começou por essa coisa de pai, ou seja, hoje é o mais importante realmente. Eu acho que é o que... enfim, é o grande centro da minha vida, né? Quer dizer, claro, eu continuo sendo professor da universidade, enfim, escrevendo para jornal, fazendo um monte de coisa, mas o que realmente assim me ancora no mundo é isso, né? O meu casamento, minhas 2 crianças, e enfim, é um tipo de felicidade que eu não sabia que existia, né? É isso, a gente não sabe, até ter não tem ideia, né? Não tem ideia. A gente perde o sono de madrugada, mas aí chega de manhã, a criança acorda aquele sorriso, já está tudo certo de novo, é muito bom, né? Mas voltando lá no começo, Fischer, a gente conhece mais o Fischer escritor e professor. Então começou mesmo foi como professor. A gente estava falando que você fizesse geologia, fizesse história, letras, como é que é a ordem disso? Mas não fiz tudo isso não. Quer dizer, eu fiz os 3 cursos, frequentei os 3 cursos, mas foi assim, quando eu saí do colégio, eu entrei no curso de geologia da URGS, né? Até hoje eu não sei bem por que eu fiz. Era um curso atraente, assim, era um curso... Na minha cabeça isso era muito uma fantasia meio hippie, assim, sabe? De sair da cidade, de morar no meio do mato e tal. E, bom, era um curso super exigente, que me fez estudar muito, como eu nunca tinha estudado na vida, e ao mesmo tempo me mostrou que não era aquele meu chão, né? Aí, naquela época, a gente podia ter 2 matrículas na universidade, então eu fiz outro vestibular, entrei em letras, aí comecei a fazer letras, fiz todo o curso, e troquei o meu curso de geologia para história. E aí eu fiz quase todo o curso, mas aí, bom, eu já tinha me formado em letras, porque aí eu já sabia que eu queria ser professor de literatura, aí já estava claro. Então, e que foi isso. Estudar para ti, então, é um grande prazer, né? É um grande prazer, é um grande barato. Primeiro, ler, né? Eu já era leitor antes de entrar na faculdade, isso é uma vantagem, né? E é uma vantagem, assim, daquelas que eu não tenho nenhum mérito nisso, aconteceu que na minha família tem leitores, meu pai e minha mãe e tal. O meu pai foi professor de português também, então tinha todo um prestígio desse negócio de escrever, de saber usar a palavra direitinho. Nunca tive receio de escrever, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, na geologia, por exemplo, eu fui jogado lá no meio da química, da matemática, do cálculo, da álgebra, não sei o quê, que é a parte inicial do curso, que é pesadíssima, né? E no meio de um monte de pedra, uns nomes assim impressionantes. E, enfim, aquilo ali acabou me consolidando uma tendência que até então eu tinha só como, sei lá, uma coisa natural minha, né? Então, digamos, eu sabia ler, mas aprendi a estudar mesmo na geologia, porque a gente virava noites estudando para a prova, umas coisas absurdas, né? E é isso, aí quando eu fui fazer letras, curso de humanidades em geral, mais frouxo e tal, né, que não estuda muito, né? Mas eu fui para lá com um ritmo de estudo. Isso foi uma novidade interessante. Acabou que então eu lia muito, era muito aguerrido. O professor indicava um troço, eu ia lá e lia. E eu me lembro que até os professores diziam, mas tu leu mesmo esse artigo? O cara só tinha indicado, assim, suplementarmente eu ia lá e lia, entendeu? É isso, eu aprendi, né? Tem algo, esses tempos ainda voltou à tona uma tese de que o sujeito fica bom com 10.000 horas de prática de qualquer coisa, né? Então pode aprender violino, balé, dança, literatura, física, qualquer negócio com 10.000 horas. Se o telespectador quiser, é só fazer uma conta, né? Divide 10.000 pelos dias, ver quantos dias precisa para isso. É um pouco essa a ideia, eu acho, sabe? Eu acho que eu gastei 10.000 horas me preparando para ser professor de literatura. Ou investiu, né? É, isso aí. Porque também é isso, que às vezes no meio dessas 10.000 horas a sensação é de que tu tá, mas é para tanto mesmo, né? Né? É assim mesmo que a gente fica, enfim, fica por dentro do assunto. Né? Pois é, isso é uma coisa que gera conteúdo, isso não é importante para a formação de toda e qualquer pessoa? Claro.
Eu acho que sim. No meu caso particular, assim, de estudar literatura, a literatura é uma arte lenta, né? A literatura, um pouco, ela é o contrário da onda da internet, dessa aceleração geral, Facebook, blá, né? Que a literatura precisa que o cara sente, o cara tem que passar umas 2, 3 horas ali concentrado, não tem jeito. Né? Como é que é, então, essa coisa da internet? Para mim... Como é que tu vê tudo isso, assim, para ti e para as pessoas que estão usando muito ela? Pois é, para mim ela veio como uma ferramenta absolutamente maravilhosa, né? Ela é sensacional, pô, eu tenho contato com gente em toda parte, leio materiais produzidos em várias partes do mundo, enfim, é uma maravilha, né? Mas o meu caso é esse, eu já era leitor de livro antes, então eu não sei como é que é hoje. Agora eu vou ver com os meus filhos, né? Espero poder acompanhá-los até uma idade bastante avançada. E isso vai ser uma das curiosidades que eu tenho, quer dizer, como é que alguém tendo a internet à disposição se torna leitor de livro. Eu acho que as coisas não são incompatíveis, né? Mas no meu caso foi isso, eu sou um sujeito da era gutenbergiana, do jornal impresso ainda, que ganhou o benefício da internet. Será que está sendo criada, quer dizer, já tem bastante estudo sobre isso, né? Sobre uma nova linguagem gerada pela internet. Mas o quanto que ela afeta a literatura? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito, né? Por enquanto ela é uma incógnita, né? É certo, assim, olhando historicamente, é certo que toda grande revolução tecnológica ela implica uma mudança nas artes em geral, não tem como. Quer dizer, só imaginar assim, o começo da imprensa de tipos móveis, né? Quando Gutenberg criou lá no começo do Renascimento, né? Imagina que até ali os livros passavam adiante com cópia manual, um negócio assim escasso, quer dizer, tinha um livro em uma cidade e era isso, né? E aí de repente com essa imprensa de tipos móveis que coincide com a grande expansão da Europa, né? A conquista da América, da África, da Ásia e tal. Tem até um cara, um estudioso muito interessante que fala no capitalismo tipográfico, que realmente é um mundo novo, a América, que nasceu junto com a imprensa. Então a divulgação das informações era muito mais rápida do que antes. Então esse é um exemplo típico. O que aconteceu quando a imprensa de tipos móveis começou a funcionar? Bom, na literatura houve uma revolução absoluta. Muitos temas entraram na pauta, a igreja deixou de ter o poder que tinha sobre a multiplicação das informações, virou um trabalho muito mais ligado ao mundo civil, ao mundo do Estado, né, do aparelho do Estado. Formas novas apareceram. O romance, que é um gênero que a gente gosta tanto, né, de ler, o romance é uma invenção posterior à imprensa, né? Aliás, o romance depende diretamente do jornalismo diário. Então, quando o jornalismo diário começou lá no século XVIII na Inglaterra, aparece um novo gênero literário que está até hoje com força. Então, tudo isso para dizer que é certo que a internet vai alterar a literatura, porque está diretamente ligado ao negócio da linguagem, o vocabulário, o jeito de escrever e tal. E, enfim, não sei o que vai acontecer, mas é certo que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, né? A gente estava conversando com o Otto Guerra e aí a gente perguntou o que a tecnologia influenciou na forma de fazer cinema, né? Também nessa linha do que essas mudanças trazem. E ele disse, olha, na verdade, mais em alguma coisa de facilidade mesmo, porque a gente continua desenhando, continua fazendo, só que as ferramentas para isso são diferentes. O negócio de escrever também tem muito disso, né? Porque escrever, assim, é botar uma palavra, depois outra, fazer uma frase, compor, fazer um parágrafo, tudo isso, né? Não tem como ser diferente e, portanto, pode mudar o vocabulário e tal, mas isso vai continuar. Então, não sei se de fato assim, esse fundamento vai se alterar, e até acho que não, né? Porque mesmo o cara quer escrever um e-mailzinho, quer escrever uma mensagem no Twitter, ele tem que ter destreza, ele tem que saber selecionar o vocabulário, ele tem que saber botar a ordem das informações. Portanto, o velho e bom professor de português vai continuar importante ainda. Continuar importante, né? Bom, Fischer, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando mais com Luiz Augusto Fischer. Sai daí.